Olá a todos, hoje vamos abordar um pouquinho o TOD, o transtorno opositivo e desafiador ou desafiante, que é um dos tipos de transtornos de comportamento e que futuramente, se não trabalhados, podem se tornar um transtorno de conduta, que é um grau mais severo e que vai se avançando da adolescência até a juventude, até a fase adulta, podendo também ser indicativo de algumas sociopatias. Então, assim, entendendo essa parte inicial do TOD, exatamente toda a relevância, toda a importância de se trabalhar com um grupo dessas crianças para que uma outra aprendizagem comportamental aconteça e elas possam não adentrar nesse universo tão comprometedor para o desenvolvimento da sua personalidade, das formas de interação social. Não há nenhuma questão de déficit cognitivo implicado quando a gente fala do TOD, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado porque são condutas, são comportamentos, são processos muito narcisistas, muito egóicos, o que também não descaracteriza uma criança que tem esse comportamento mais inquisidor, mais agressivo com relação aos outros, porque na verdade tem uma grande insegurança e sente uma grande rejeição por parte dos pais, porque são muitas vezes pais que podem ofertar tudo em termos materiais e nada em termos realmente, efetivamente emocionais. Não é uma questão de julgamentos, mas é uma questão de como que essa criança sente esse afeto materno, esse afeto paterno. E realmente ali ela não sente, né? Ela realmente se sente preterida, ela se sente completamente aquém, e é por isso que ela tem, ao invés de muitas outras, o comportamento de se isolar, de ficar mais quieta, mais apática, ela tem um comportamento contrário. Ela extravasa, ela reivindica, ela se opõe, ela realmente questiona, ela contesta, ela não aceita de uma forma muito tenaz algumas posições e quer fazer prevalecer a sua vontade. Porque é assim que ela sente que se torna alguém. É assim que ela sente, né, que é importante. Claro que isso tudo é de uma forma muito equivocada para a criança, mas é como ela está sentindo. E é por isso, como eu disse no início, o acompanhamento dessas crianças é primordial para que elas não intensifiquem esse ciclo ruim e possam realmente estarem se estruturando de uma forma biopsicossocialmente saudável, né? E deixem estas formas de comportamento, essas condutas, né? Deixe isso ser superado, né? Melhorado. Então, eu gostaria de convidá-los a entender um pouquinho mais desse universo do TOD. Gostaria que todos pudessem entender que o TOD ele é um desafio muito grande à figura do adulto, porque é a criança desafiando esse adulto, e é uma criança que sofre, apesar de que nas suas características e nos seus comportamentos parece que não. Então a gente não pode se equivocar. Quando se fala de TOD, TOD somente para crianças, né? Adolescentes nós já falamos de transtorno de conduta. Então o TOD ele é com crianças e estas crianças elas questionam sim, mas elas têm sofrimento sim, elas se sentem rejeitadas sim, e elas fazem com que a gente tenha que aprender a lidar com os nossos limites, com as nossas fragilidades, com as nossas intransigências. Então é um grande desafio, né? E o nosso exercício é tentar acolher essa criança de uma forma a fazê-la a se aceitar, a se valorizar, a reconhecer os afetos que existem no entorno dela e também valorizar alguns dos seus posicionamentos,
proativos, é claro, com as devidas proporções. Então, convidando vocês a conhecer o universo do Todd, eu vou compartilhar com vocês um slide para ficar um pouquinho mais organizada a condução da aula de hoje, tá? Só um instante. Pessoal, então, o transtorno positivo desafiador, né? E anteriormente, alguns autores consideravam como transtorno desafiador ou positivo, e aí para facilitar a própria sigla, né? Quando a gente fala de TOD, estamos falando deste transtorno, aquele que desafia primordialmente a figura do adulto. Então, vamos às características, às definições, né? Definido como um padrão persistente de comportamento negativista, hostil, desafiador, que envolve desobediência, observada nas interações das crianças com os adultos, e geralmente adultos que representam figuras de autoridade, tá? Então, os tios, os pais, avós, professores, e podem estar também presentificados, não fica somente no universo do adulto, embora é mais primordial nessa esfera do confronto à figura do adulto, também ele apresenta confronto, né, com a figura dos seus amigos e colegas de classe. Então, essa figura ilustra bastante esse posicionamento, né, desta criança que desafia essa figura do adulto. Por que ela faz isso? É algo para a gente se perguntar. Ela quer desafiar por desafiar? Se fosse só isso, passaria rapidamente. E ela não sustentaria essa posição. A questão da criança com TOD, ela é tenaz, ela vai persistir nesta posição continuamente. Ela não vai modificar isso simplesmente porque aconteceu que outro dia deu tudo certo. Não. Uma pessoa com TOD, ela vai manter esse desafio persistentemente e não vai querer alterar isso facilmente. Isso só é feito através de um trabalho e precisa-se ter um trabalho clínico também envolvido. Necessariamente? Necessariamente. Ok? Então, aqui esta imagem ilustra bastante essa representação. Embora, como eu disse, precisamos perguntar o que leva uma criança a desafiar contínua e constantemente a figura de adultos e adultos autoritários. O que ela quer dizer com isso? O que ela quer significar com isso? E por que ela age assim? Porque ela aprendeu assim. E é assim que ela sente que tem um lugar no mundo. Ok? Então vamos lá. Principais características. Esse semblante aqui diz tudo, né? Então, realmente há um confronto, parece que precisa se provar, como eu disse, é uma criança, né? Mas ela, criança, precisa provar que ela está com a razão, que o jeito certo é esse, e você não pode questioná-la. Ela não pode ter esse tipo de frustração. Por quê? Porque ela é super frágil por dentro. Esse semblante aqui, ele precisa marcar daqui para fora esse semblante para afastar as pessoas, para que nenhuma chegue muito próximo e faça isso, senão ela vai se desmanchar. São extremamente frágeis. Se você chegar no momento em que essa criança está agitada, está tendo uma crise, ela pode ir ao ar? Claro. Assim como qualquer outra pessoa que em situações de risco, ela vai poder ter o comportamento de atacar. Então, muito, muito cuidado, né? Então, quando essa criança ela entra nesse momento
né, de agitação, de crise, ela se sente confrontada, ela sente que ela está sendo intimidada, ela age de acordo. Mesmo que não foi a nossa intenção, mesmo que nós precisamos ensiná-la limites, adequações, né? Eu entendo tudo isso, mas a gente está falando de uma criança que tem transtorno aonde? Transtorno aonde ali há um limite, ali onde há uma figura de autoridade. Ela tem extrema dificuldade em aceitar leis, regras, limites. Por quê? Porque ao aceitar isso, ela sente que ela é nada. Ela não se sente valorizada. Como eu disse, é uma criança que sofre uma rejeição materna e paterna. Entendam, sofrer uma rejeição materna e paterna significa que os pais abandonaram, significa que a forma como essa criança se sente realmente amada. Muitas vezes, alguns pais ofertam coisas materiais, mas efetivamente não estabelecem vínculos emocionais, afetivos com a criança. E é isso que vai ser super importante para ela. E por não ter isso ser muito precário, muitas vezes, para essa criança, é que ela vai usar como escudo o desafio, a não aceitação à figura de autoridade, a não aceitação às regras, a não aceitação de limite. Por quê? Porque dessa forma ela sente que ela é autêntica. Então, olha a batalha que a gente vai precisar enfrentar, né? Então, e é importante que a gente faça isso, para que a gente não comprometa que essa criança possa vir a se tornar futuramente um adolescente ou um jovem com um transtorno de conduta, ou um adulto perverso, um adulto com uma psicopatia, uma sociopatia, né? Então, é muito importante que isso seja trabalhado a partir dos primeiros momentos de diagnóstico, geralmente eles podem vir a acontecer na pré-escola, às vezes até no período de creche, conforme os comportamentos, então entre 3 para 4 anos, mesmo com algumas hipóteses diagnósticas, a questão do TOD pode ser uma hipótese apresentada e esse tipo de trabalho precisa começar a acontecer, tá? Então, como a gente estava dizendo, da figura deste garoto representando, né, um momento de confronto, né, de agarrar a sua verdade absoluta e falar, é isso, né? Então, realmente, crianças com TOD têm esse semblante e ela precisa fazer isso para que ninguém se aproxime, todo mundo, nessa figura meio caricata, aceite tudo que ela não pode, ok? Então, vamos a essas características. São crianças, geralmente, impacientes, contínuas discussões com os adultos, mesmo nas situações mais, diria, mais sem sentido, mas há sempre discussão. Inclusive, quando o próprio adulto concorda com a criança, isso não será motivo para que não haja discussão. Há uma necessidade em confrontar, em dar a última palavra, sim, né? Sempre desafia, sempre imprime a questão da indisciplina, que é uma forma de mostrar eu posso, eu sou alguém, eu transgrido. A questão do comportamento opositivo, sempre. Se ele precisa desafiar, ele precisa ser sempre contrário, né? Ele discute sempre, é porque sempre é contrário. Toda e qualquer sugestão, toda e qualquer orientação ofertada para ela, criança, ela vai ter um comportamento, uma posição contrária. Tá? Isso é uma característica bem acentuada do TOD. Outra característica muito,
muito clássica é recusa a obedecer solicitações ou regras, né? Perturbação e impaciência com as pessoas, podendo responsabilizá-las pelos seus erros. É uma coisa também que aparece muito, né? Como essa é uma criança muito frágil, apesar de desafiar, ser opositiva, não concordar, né? Ela ser indisciplinada, não aceita regras, ela não tem maturidade, não tem nenhuma construção interna, emocional, que permita com que ela consiga assumir mínimas responsabilidades, mesmo para sua faixa etária. Então, ela comete atos, mas não consegue se responsabilizar por eles. E ela lança isso para a figura do adulto. Tá? Claro, ela é imatura em termos emocionais. Ela não tem conjecturas ainda, como teria um adolescente ou teria um adulto. Ela é uma criança que apresenta comportamentos difíceis para que se lide com ela, sim, mas é uma criança, ok? Então ela delega suas responsabilidades, né, seus equívocos, seus erros, sempre para outra pessoa. Nunca assume o que fez. Se aborrece com bastante facilidade, então tem um humor muito irritadiço. E comumente, como eu falei desse humor irritadiço, ela se apresenta com bastante raiva, né, irritação já dita, ressentimento, né, mostrando-se muitas vezes rancorosa e com ideias vingativas. Então, algo que você coloque muitas vezes um limite hoje, provavelmente ela possa ter alguma atitude posterior que seja uma certa vingança ao que aconteceu nesse momento que você deu o limite. Passados alguns dias, ela realmente faz um processo meio que de retaliação, né? Claro, com as devidas proporções, né? Mas ela faz um revide, digamos assim. E se for com os coleguinhas também. É aquela famosa situação, mas do nada. Não é que foi do nada. É que há 2, 3 dias atrás, há uma semana atrás, aconteceu de furar a fila e o colega ou a colega reclamou. E aí o que aconteceu é que essa criança se sentiu lesada e aí passados alguns dias ela vai e rouba a vez na fila. Então tem algum tipo de ato vingativo, tá? É também recorrente das características de crianças que tenham TOD. Prosseguindo, sintomas, né? Vocês observam que as carinhas são umas graças. É só para descontrair, pessoal, mas eles ficam muito tomados, né? Então a expressividade de uma certa raiva, de uma certa fúria aparece bem claramente na expressão deles, a teimosia, né? A tenacidade, olha como é que está essa mão colocada. Então, é bastante interessante no sentido de analisarmos, para conhecermos essa clientela que está chegando cada vez com um número um pouquinho mais crescente nas escolas e que nós temos que começar a articular uma parceria com a saúde para que haja realmente um efetivo trabalho, respeitando as especificidades da saúde e a nossa da educação, para que essas crianças possam realmente melhorar esse quadro clínico e não afunilarem para um TC, um transtorno de conduta. Os sintomas aparecem em vários ambientes, mas é na sala de aula e em casa que são melhor observados.
claro, é o momento onde a criança mais se localiza, ou com a família ou com a escola. Tais sintomas devem causar prejuízo significativo na vida social, acadêmica e ocupacional da criança ou pré-adolescente, tá? Assim, pessoal, essa criança, muitas vezes, ela é apontada, né? E às vezes ela é isolada do grupo social onde ela está. Então, dentro da escola, exatamente por conta do seu comportamento, ela fica isolada, muitas vezes, diante dos coleguinhas. E isso retroalimenta o quê? Os seus sintomas. Claro, ela está novamente sendo o quê? Rejeitada. Aquilo que ela mais gostaria de ter é o que ela realmente está caminhando de encontro, exatamente por conta desse comportamento equivocado que ela não consegue superar, que é de confrontar, de se colocar em oposição, de sempre desafiar, do processo de uma certa vingança. Então, tudo isso acaba afastando os colegas. E acaba também, para o corpo docente, para a gestão, demonstrando que é uma criança com sérios comportamentos morais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso, ok? É difícil, precisa se reconhecer que não é para permitir que essa criança, né, machuque ninguém, etc. Mas também não dá para não dizer que é uma criança que faz isso simplesmente porque ela quer desafiar. Ela quer desafiar, mas exatamente porque ela tem sérios comprometimentos, inclusive na sua estrutura psíquica, ok? Então, a gente precisa ter um outro olhar para que se faça realmente um trabalho para estabelecer essa acolhida, para que depois se estabeleça os limites. Então, é progressivo. O primeiro passo aqui, como vocês viram, é minimamente estabelecer um vínculo com essa criança. E é o que muitas vezes não acontece. Ela passa a ser banida, isolada, né, dentro dos grupos, porque acabam não suportando lidar com ela. E por isso que a parceria saúde e educação precisam acontecer para auxiliar, para que melhore o comportamento dessa criança e ela consiga estabelecer minimamente algumas inter-relações sociais. Ok? Estudos internacionais identificam esse diagnóstico num proporcional entre 2 a 16% das crianças em idade escolar, isso em termos mundiais, ok, pessoal? Geralmente tem seu início por volta dos 6 anos, geralmente, mas há casos já avançando para essa faixa de 3, 4 anos, já começarem a aparecer os indícios de transtorno opositor desafiante, tá? Porque entre esse período de 3, 4 anos a gente tem a formação, segundo a vertente psicanalítica, da estrutura psíquica. Então, a gente tem a formação da personalidade, a estrutura psíquica, e é claro, depois temos as organizações ou traços de personalidade que são flexibilizados ao longo da nossa vida. Mas alguma base estrutural da nossa personalidade é formada nesse período, ok? Então, já tem estudos apontando também, embora mais recentes, para essa faixa entre 3 e 4 anos já conseguirem e evidenciar indícios, tá? Mas é claro que uma melhor avaliação diagnóstica é feita a partir dos anos iniciais, 6, 7 anos, ok? Então, prosseguindo, ainda com os sintomas, nós temos, né, um aspecto super importante, né, que foi de alguma forma falado ao longo dessa conversa aqui com vocês, que é a questão da baixa autoestima. Então, assim, baixa autoestima,
fraca tolerância às frustrações, humor deprimido, sim, mesmo tendo em muitos momentos essa figura um pouco mais de raiva, de punho cerrado, né, que questiona, que desafia, em muitos momentos você observa essa criança muito fechada no canto dela, como se ela tivesse de mal com ela mesma, né? Esse semblante aqui é muito comum que a gente observe, né? Em alguns momentos quando a gente quer conversar com algumas crianças, né? Elas já sabem que tem algo que elas sabem que elas fizeram, então elas aguardam ali, ficam com esse semblante muito magoadas às vezes com elas mesmas, né? Tentando não querer ficar naquela situação, é claro, não querem ir conversar sobre o que aconteceu, mas o nosso trabalho é sempre entender, né, o que aconteceu, saber acolher e saber também apontar o que houve. E lógico, quando é possível o diálogo. Aqui é possível um diálogo. Aqui eu não tentaria por enquanto. Porque se a criança está muito agitada, você vai fazer com que ela aguarde um pouco mais para desacelerar, para você conversar. Se ela já está agitada, tenta conversar com ela, mesmo que você fale em tom baixo, ela vai entender, né, porque você se aproximou dela, você é uma figura de adulto, você é uma ameaça para ela, ela se sente ameaçada pelos adultos, ela tem muito medo, e por ter medo ela ataca. Então, espera um pouquinho para depois ter essa conversa, né? Em qualquer situação, quando se há muita exaltação, não tem possibilidade naquele momento de diálogo, ok? Então aguarde esse instante para quando ficar um pouco mais, né? Baixa essa agitação que aconteceu, se possa estabelecer o diálogo. Não é também para deixar para o outro dia, não é isso, mas é aguardar, assim, diminuir um pouco essa intensidade para poder estabelecer um diálogo. E toda vez que isso é feito, isso é importante para dar uma significação para essa criança. Ela entende que há uma importância, né? Então, isso é importante até para o norteador para ela. Ataques de raiva, né? Como eu disse, poucos amigos, porque ninguém quer estar próximo, né? Tem muita rejeição por parte dos colegas, né? Também falei bastante disso. E ela acaba sendo visada como aquela que sempre tem esses comportamentos impulsivos, que estoura facilmente, né? Que sempre está desafiando o professor, desafiando a professora, desafiando o pessoal do apoio e por aí vai. Então, desafiando coordenação, direção e por aí vai, tá? Os pais. O desempenho escolar pode ficar comprometido e reprovações são comuns. Por quê? Ela não tem potencial cognitivo? Tem sim, mas muitas vezes ela sempre está envolta com essa autoagressividade toda, ou heteroagressividade toda, com essas situações onde ela, ora, fica no mundo dela deprimida, ora, ela extravasa, desafiando, se opondo, que ela não consegue pausar para entender aquele conteúdo. Ela muitas vezes não se permite a isso. E também tem situações em que o TOD pode vir acompanhado de comorbidade, ou seja, eu posso ter uma criança com TOD, junto com isso ela ter um TDAH, ou ela ter um TDA. Então ela tem um déficit na atenção. Então ela vai ter uma dificuldade e vai ter que ser estimulada de outra forma, com uma série de adaptações para poder entender aquele conteúdo. E se ela tem um comportamento bastante frágil, bastante difícil, e junto com isso ela tem também especificidades nas formas neuropsicológicas para aprender, isso vai
ser bastante difícil. Então, muitas vezes não se tem um olhar para isso e ela também não se permite envolver-se para tentar aprender. Vai ter muita dificuldade novamente, o que vai acontecer, reforçar mais fracasso do que sucesso. Então, isso vai retroalimentando de novo as suas fragilidades. Aqui não tem amigos, aqui não se sente amada, aqui não faz nada direito, aqui ninguém gosta e aqui não aprende. Aqui só dá trabalho. Então, olha como isso também fica forte, né? Então, não é à toa que ela tenta espanar desse jeito para tentar dizer eu tô aqui, fazer barulho para dizer eu tô aqui. Quanto isso é difícil, né? No mundo que se pede tanta normatização e que muitas vezes pede de se ver que às vezes o vínculo é eu simplesmente me aproximar desse outro e entender o que está acontecendo e o que é possível, né? E entender que não é só do meu jeito nem do jeito dele ou dela, mas que a gente pode chegar e construir um junto e que isso vai ser bom para todos. Então é tentar fazer esse trabalho com estas crianças para que não se reforce todo o comportamento negativo. Então, reprovações muito frequentes escolares é extremamente complicado, né, para essas crianças. Embora eu entenda que tem momentos que sejam necessários, porque não houve minimamente uma implicação, mas tudo isso sendo acompanhado e reportado para a criança. Tá? Muitas vezes não participam de atividades em grupo e não aceitam, não são de pedir ajuda ou aceitar ajuda de professores, mesmo quando elas precisam, tá? No fundo, elas sabem que não sabem direito, mas morrem de vergonha de tirar dúvidas e por aí vai. E é mais elas querem acreditar que são autossuficientes. E aí acabam retroalimentando uma série de equívocos e não aprendizagens. Tá? Pessoal, avaliação e diagnóstico, né? Isso sempre tem que ser visto por uma parte da equipe médica, da equipe psicológica, então avaliação clínica, médica, avaliação psicológica, avaliação de personalidade, elas são super bem-vindas. E dentro da escola, né, a gente procura sempre fazer essa entrevista com os pais, então esse processo de anamnese é super importante e precisa se ver como que é a história dessa criança, entender um pouquinho como que são esses pais, como que foi o processo, né? Como que eles lidam, né, com algumas situações, como que esse casal se conheceu, né? Como que é a relação, se tem irmãos, né? Se essa criança tem irmãos, qual a relação com esses irmãos. Tentar ver um pouquinho a história pregressa, se o pai ou na família do pai tem histórias de uso de drogas, uso de, de álcool, se há uma dependência ao álcool de alguém da família, se há essas situações de agressividade, violência, então no lado paterno, no lado materno. Então, tudo isso vai ser sempre muito bem-vindo e é importante. Não para a gente ter certezas, mas para a gente ter mais elementos para entender um pouco dessa história dessa criança. Tá? A avaliação escolar é importantíssima, né? Então, a escola observar como que está sendo o rendimento, como que está sendo a aprendizagem, houve alguma aproximação, não houve, de um ano para o outro, intensificou-se a agressividade, diminuiu, teve oscilações, como é que foi isso?
Outra coisa super importante, como é que é no momento do intervalo, né? Porque às vezes eu tenho casos que na sala de aula até flui, mais ou menos, mas quando chega no horário de intervalo, tem vários momentos de disputa para alguns jogos que ficam disponíveis, então tem alguns conflitos assim nesse momento do intervalo que precisa ter uma figura sempre supervisionando, né? Exatamente para não ter algumas confusões, porque ainda é muito difícil aceitar a sua vez, principalmente se é algo que gosta muito. Então, a gente já sabe que em sala conseguimos trabalhar vários aspectos, mas no momento de intervalo tem algumas coisas que ainda precisam do acompanhamento mais acirrado, que não foge ao controle para aquela criança. E a gente tem que entender que há um transtorno, né? Não é simplesmente algo fake dessa criança. Ela tem um transtorno. Ela não consegue segurar sua agressividade quando confrontada, quando desafiada, ok? Então, e no universo das crianças isso acontece bastante, né? Então, precisamos auxiliar aí nesse processo e é esse o nosso trabalho, tudo bem? Então, essa avaliação escolar é super bem-vinda e essas observações são bastante importantes para ver como que essa criança ela está em termos comportamentais dentro da esfera, né, do acompanhamento médico, do acompanhamento psicológico e do acompanhamento escolar. Critérios, tá? No DSM-5, 313.81, tá? É a sigla para o TOT. Eles falam, né, que isso tem que, esse comportamento negativista, hostil e desafiador, ele tem que acontecer durante pelo menos 6 meses e apresentar pelo menos 4 dessas características, que são: frequentemente perde a paciência, frequentemente discute com adultos, com frequência desafia ou se recusa ativamente a obedecer às solicitações ou regras dos adultos, frequentemente perturba as pessoas de forma deliberada. Ela gosta de ficar provocando, mesmo se não for provocada. Tá? Frequentemente responsabiliza os outros por seus erros ou mau comportamento. Mostra-se frequentemente suscetível ou é aborrecido com facilidade pelos outros. Frequentemente está enraivecido e ressentido e frequentemente é rancoroso ou vingativo. Não precisa se manter todas estas sintomas, né? Mas pelo menos 4 para que se comece a observar um quadro de TOD. Tá? Isso não é feito dentro da escola, isso é feito pela equipe de saúde. Precisa geralmente do médico psiquiatra e do psicólogo, tá? Para avaliação. Ou melhor, do neuro. Eu prefiro 2 áreas aqui dentro da psicologia: a neuropsicologia e também a avaliação de personalidade, né? Tendo um psicólogo clínico para avaliar essa personalidade dessa criança. Então, essa avaliação de personalidade e avaliação em termos de estrutura cognitiva, de estrutura mental, pelo neuropsicólogo. Então, acho super importante essas duas. E, se possível, psiquiatra e neuro fazendo também esta avaliação, tá? Para o transtorno opositivo desafiador. Por quê? Porque envolve a esfera neurológica, mas também envolve a esfera psiquiátrica. Na psicologia, envolve a parte da neuropsicologia e também envolve a esfera da clínica, da formação de personalidade, da questão do psiquismo, né? Então,
das emoções, do lidar com as frustrações, então é importante também o psicólogo clínico, tá? Então, prosseguindo, né, eu acabei falando, né, que não precisam todos, mas pelo menos 4 daqueles são importantes para a gente observar, né? Uma possibilidade de uma hipótese diagnóstica de TOD, tá? E aí, pessoal, outra situação importante é a frequência. O quanto isso aparece, o quanto isso é prevalência, né, no comportamento ao longo daquele período. Então, a gente já sabe que tem que ter no mínimo 6 meses. E aí, com que frequência isso acontece? Todos os dias? 2 vezes por dia? Oscila? Né? Qual a frequência, a periodicidade que isso acontece, tá? Depois nós temos a questão, a perturbação do comportamento causa prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional. A gente conversou bastante sobre isso. Uma criança que passa a ser isolada pelo seu meio, exatamente porque ela sempre confronta, porque ela sempre perturba, ela sempre instiga, ela sempre desafia, ela sempre desestabiliza. Então, ela acaba se isolando e também, né, do seu meio social. E em termos acadêmicos, eu já falei bastante, exatamente porque ela tem esse transtorno, ela não consegue parar para se permitir aprender, para tirar dúvidas, para se colocar como aquela que não sabe, que precisa ser orientada. Não, ela se torna autorreferência. Eu sei, eu vou aprender sozinho isso, vou ser quase autodidata. É mais ou menos esse pensamento que as crianças têm, porque elas têm muita vergonha em dizerem, não sei, é difícil. Então, elas encenam essa forma também, né, de eu já sei, etc., mas no fundo nós sabemos que ela não aprendeu e, portanto, ela não vai avançando, né? Ela mesma se auto-boicota inconscientemente nessa aquisição do conhecimento. Então, há também um prejuízo muito grande em termos acadêmicos, né? E ocupacional é assim, posteriormente para ela realizar algumas atividades, né? Os comportamentos não ocorrem exclusivamente durante o curso de um transtorno psicótico ou transtorno de humor. Sim, esses tipos de comportamento, eles não acontecem quando a pessoa já tem uma psicose ou um transtorno de humor. Transtorno de humor seria a depressão ou a euforia, tá? Essa oscilação do humor entre euforia e depressão. Se eles já têm esses diagnósticos, ela não pode. Esses comportamentos anteriores não classificam o TOD, tá? Não são satisfeitos os critérios para o transtorno da conduta se o indivíduo tem 18 anos ou mais. Não são satisfeitos os critérios para o transtorno da personalidade antissocial. Então, como eu disse, para a criança ainda é mais brando e ainda há algo desafiador, exatamente por conta de suas inseguranças, de seus processos de rejeição. Mas, persistindo-se nos anos e isso não for trabalhado, ela pode, após os 18 anos, desenvolver o TC, que é o transtorno de conduta, e aí ela pode entrar numa delinquência, né? Assim como, após essa idade, ela também pode vir a desenvolver o que a gente chama de, em psicanálise, de perversidade, ou perversão, na área da psiquiatria, que a gente chama de psicopatia, e na parte jurídica, sociopatia. Tá? Então, é muito complicado, são pessoas que não alucinam, não deliram,
mas criam suas próprias regras, fazem tudo às suas vontades, são manipuladoras e não têm nenhum sentimento. Então, a intenção é trabalhar para que jamais a gente permita com que essas crianças que têm o TOD possam vir a desenvolver. Nem sempre uma criança que tem TOD vai ter necessariamente TC ou uma psicopatia, ok? Mas, em alguns casos, acontece essa evolução, sim, de algo mais brando, como o TOD, para uma psicopatia, lá futuramente. Então, vou prosseguir mais um pouquinho, né? É uma tabelinha para a gente sempre estar observando e vendo com calma, até para poder orientar, né? A equipe gestora poder orientar os pais, os professores terem uma formação condizente e adequada para o seu tipo de trabalho, observarem isso em sala de aula, que seria: discute com professores e colegas, recusa-se a trabalhar em grupo, não aceita ordens, não realiza deveres escolares, é uma criança manipuladora, não aceita crítica, desafia autoridades de professores e coordenadores, deseja tudo ao seu modo, é o, entre aspas, pavio curto ou o esquentadinho, esquentadinha da turma, perturba outros alunos recorrentemente, responsabiliza os outros por seu comportamento hostil. Então, é uma tabelinha importante para a gente ficar um pouco atento. E ficar atento também na recorrência. Pode ser que no dia a dia, uma dessas, ou algumas, poucas dessa, uma criança apresente, mas aí ela pode, né, estar num momento mais particularizado, então ela realmente desafia pontualmente. Mas aquilo é assim, quase que diário, de segunda a sexta, passou-se o primeiro bimestre, passou-se o segundo bimestre. Então, assim, é algo para realmente os professores registrarem, terem isso assim, como um certo cuidado, uma solicitação para que essa criança possa ser melhor vista, avaliada por uma equipe competente para isso, um serviço especializado em saúde, possa ter um olhar, né, uma avaliação criteriosa para com essa criança e orientação para com sua família, tá? Isso aqui eu já acabei falando bastante. A equipe médica geralmente pede tomografia, ressonância, além de testagens. Se ela fizer testes dentro da área da neuropsicologia, é uma bateria de testes, tem o SLIM é extremamente complexo, envolve todas as esferas neuropsicológicas, então é bem detalhado, é bastante importante. Se for no quesito da personalidade, também tem que trabalhar toda a questão da estrutura inconsciente, dos mecanismos de defesa desse ego. Então, é bastante interessante a dinamicidade dessa criança, dessa estrutura psíquica. Então, é bem detalhado. Então, isso também é muito utilizado para dar elementos de estruturação base para essa hipótese diagnóstica. E toda hipótese diagnóstica, ela sempre ser criteriosa e com uma possibilidade, né, de abertura, porque estamos lidando com crianças. E essas crianças podem sim desenvolver outras comorbidades ou podem ter algumas alterações naquelas que anteriormente elas tinham. Então, todos os quadros, não é do TOD. Quando lidamos com o diagnóstico em crianças, sempre falamos em hipóteses diagnósticas, dependendo da área específica. Se for uma doença congênita, já há um diagnóstico específico, mas quando falamos desta parte do neurodesenvolvimento ou da parte do comportamento, então ela não é fixa, né? Ela não é congênita, então ela pode sofrer alterações e essa criança está em desenvolvimento e crescimento. Então pode ter alteração
nesse diagnóstico. Ele pode se manter como ele pode ser acrescido de outros quadros clínicos ou ter uma modificação neste quadro, ok? Não se esqueçam, o TOD é somente para criança. Se essa criança, que era criança nesse período, passados 10 anos, não será mais criança. O seu diagnóstico deverá ser mudado, ok? Mas, sim, se reportar que quando criança ela teve este diagnóstico e depois apresentou, por exemplo, um TC, ou depois não teve mais esse tipo de alteração. Teve, sim, episódios depressivos, então ela desenvolveu um transtorno de humor, tudo bem? Então, só para vocês entenderem um pouquinho isso que é importante quando se fala em criança, não esquecer que os diagnósticos são hipóteses. Por quê? Porque ela está em crescimento e desenvolvimento. Causas, não se tem uma causa específica, mas se apontam algumas direções. Então, fatores biológicos, como, por exemplo, a herança genética, algumas questões com relação ao comportamento dos pais, ao temperamento impulsivo, ao baixo limiar de frustração, à irritabilidade, né? Algumas disfunções atuando nos neurotransmissores, e é isso que permite que algumas crianças sejam medicadas, até para que ela fique um pouco menos irritadiça, um pouco menos agressiva, né? Ela tem um pouquinho menos, né? Essa colerização que a gente chama, né? Então, que isso possa ser um pouco minimizado, existem medicações para isso, por isso que o acompanhamento médico é muito importante, os exames laboratoriais, porque essa criança está em crescimento, está em desenvolvimento, ela está tomando uma medicação que haja a nível do sistema nervoso central, isso tem uma série de cuidados, não pode manipular a medicação, tem que ir às consultas regularmente, não pode não deixar de ir, deixar para outro mês, ou hoje eu manipulo, hoje eu dou dois comprimidos, amanhã um, não existe, isso é péssimo, isso é extremamente nocivo para a criança, essa manipulação que a gente chama da medicação. Se há algo acontecendo, tem que entrar em contato com o médico, com a médica, para informar. Eles vão saber como modificar, eles têm o prontuário da criança. Então, precisa, né? No nosso país, a gente precisa tomar uma série de cuidados, porque esse tipo de achismo é muito complicado. São medicações que agem a nível do sistema nervoso central, ainda mais para crianças, é bem complicado, né? Então, muitas vezes essa medicação ela vem para suprir algumas carências ou alguns excessos nos neurotransmissores. Então, noradrenalina, dopamina, então eles buscam tentar equilibrar um pouco isso para que ela fique menos agressiva, para que ela fique menos agitada e consiga aceitar minimamente algumas situações, tem um comportamento um pouco mais adequado, um pouco mais receptivo para com os outros. Tá? Outras causas são as ambientais, a que vem do meio, né? Então, a forma como essa criança, né, ela sente esse cuidado da figura dos pais, como ela sente essa receptividade dentro da escola, o que ela observa do seu meio social, né, o quanto ela se percebe reconhecida ou não, tudo isso terão influências diretas sobre ela. Então, o ambiente facilitando, né, algumas condutas que ela tenha em detrimento de outras. Então, isso, o fator ambiental é extremamente importante, não que ele é a única causa, mas ele tem uma contribuição. O tratamento eu acabei falando um pouquinho para vocês, então tem a parte medicamentosa, acompanhada pela figura do neurologista, o ideal, né, pelo neurologista e psiquiatra, e o tratamento com uma equipe vinculada à área da psicologia. Então, há várias linhas psicoterápicas
Então, temos aí psicoterapia cognitivo-comportamental, a psicoterapia familiar, a psicanálise, né? Dentro das escolas existem o treinamento de pais, a psicoeducação familiar, a psicoeducação escolar, a intervenção escolar junto com os professores, junto com a equipe gestora. Então, são alguns tratamentos sugeridos para os casos de TOD. Dica aos pais: dedique um tempo ao seu filho diariamente, converse com ele e realize atividades esportivas ou de lazer, estimule a prática de esportes coletivos, explique claramente regras e instruções, explique possíveis consequências em caso de indisciplina, utilize técnicas comportamentais de manejo de sintomas opositivos desafiadores. Aqui a gente dá a sugestão de trabalhar com uma ficha. Então, assim, o que ele conseguiu cumprir, o que ele não conseguiu cumprir. Se no final ele conseguiu cumprir mais do que não cumpriu, ele teria uma gratificação. É um início para estabelecer um mínimo de trabalho com essas crianças, mostrar que elas conseguem, né, que elas podem mais. Então, é ainda um trabalho de gratificação? É uma possibilidade? Para que depois possa ser substituída por formas sem nenhum tipo de compensação, né? A gente possa daí estabelecer pela relação entre. Mas é um início para iniciar esse tipo de reconhecimento da criança e esse vínculo nosso com a criança e os pais para com os seus filhos, para que eles modifiquem aquela visão de tudo dado de pronto ou então de um total sentimento de abandono, né? Que a criança tem com relação à figura dos pais. Isso demonstra que eles estão atentos, eles estão cuidadosos com relação a ela. É um início de trabalho, mas é um início que precisa começar a acontecer, tá? Então, a técnica das fichas, ela está sendo bastante utilizada para auxiliar esse início de trabalho com as crianças. E os pais é super recomendável, tá? Então, organizou o seu quarto, fez atividade, não respondeu, então, tem uma pontuação assim, e aí no final de semana ganha um lanche, ganha um passeio, alguma coisa assim. Propõe acordos e privilégios em caso de atitudes assertivas, como eu disse, tem a ver com a técnica acima. Elogia atitudes positivas, independente aí de compensação, da ficha de compensação, né? Mas teve algo bacana, elogie. Assim, com clareza, sem muito extravasar, mas sem também, né? Que a gente possa reconhecer e ponto. Isso é bacana para a criança. Sem exaltar também muito, né? Elogie as atitudes positivas, não precisa enaltecer, né? Evite punições físicas, né? Por favor, e retire privilégios em caso de comportamentos muito ruins, né? Mesmo que fique falando continuamente, precisou tirar o celular? Tire o celular. Era este o acordo? Então saiba qual acordo fazer, porque se precisar cumprir, ele terá que cumprir, tá? Terá que ser cumprido. Se não cumprir, a criança vai entender que ela tem mais poder realmente sobre os pais do que os pais sobre ela. E ela vai estar certa. Só que isso será um risco muito nocivo para ela, porque o mundo externo não será tão compreensível assim. Comunique-se com professores e coordenadores sempre que necessário. Claro, esse diálogo com a escola e diálogo, não imposição ou questionamento, ou como a criança delegar responsabilidades. Caso clínico. Márcio é uma criança de 9 anos de idade, estudante do 4º ano de ensino fundamental de uma escola na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Seus pais são divorciados. Ele mora com a mãe e uma irmã de 4 anos de idade. Márcio foi encaminhado para avaliação médica pela coordenadora pedagógica. Segundo o relato escolar, seu rendimento acadêmico está abaixo do esperado.
A criança se opõe às regras, desafiando deliberadamente a autoridade de suas 3 professoras, além de ter características de impulsividade, manipulação e raiva, quando contrariado, ou seja, baixa tolerância à frustração. Márcio não possui amigos na escola, pois está sempre envolvido com brigas. Em casa, os sintomas de desafio e oposição, as regras também estão presentes. A mãe diz que não consegue impor regras ou dar limites ao filho e confessa que se considera permissivo. Ele sempre foi o reizinho da casa, nunca consegui dar limites. Quando fala alguma coisa, ele chora, grita e eu acabo cedendo. Após a intervenção clínica com a família, a escola e a própria criança, chegou-se ao diagnóstico de TOD, transtorno opositivo desafiante. Antes a gente considerava lá nos anos 2000, transtorno desafiador opositivo. Márcio passou a tomar o medicamento para diminuir os sintomas de impulsividade e agressividade. Orientei a mãe oferecendo informações psicoeducacionais sobre o diagnóstico do filho e ensinando estratégias comportamentais para ela lidar com os sintomas de oposição e desafio. Iniciamos um programa de reforço positivo com um sistema de pontuação denominado economia de fichas. É o que eu citei para vocês anteriormente, tá? Aquela que se ele arrumasse o quarto, né? Não respondesse, fizesse as atividades, no final de semana ele escolheria, já previamente combinado, o que ele atingiu, porque ao longo daquela semana ele conseguiu a pontuação para ter a saída para comer no McDonald's, que era algo que gostava. Então, tinha as combinações, tá? E também, quando não conseguia, não poderia ter a gratificação, é claro. Além de um contrato comportamental e uma aplicação de técnica de punições brandas. O que é isso? O não uso de um celular, o não brincar com videogame e por aí vai. O não sair aquele final de semana para tal local que gostava. Punições brandas, né? E não físicas. A escola recebeu orientação e material psicoeducativo para auxiliar no manejo dos sintomas em sala de aula e durante o recreio. 6 meses após o início do tratamento, o relato familiar escolar é de melhora significativa nos sintomas negativos do menino. As notas de Márcio melhoraram bastante, assim como seu relacionamento com os professores, funcionários e colegas da escola. A interação familiar está melhor e a mãe afirma que a aplicação das técnicas comportamentais, regras e rotinas estão beneficiando e favorecendo um relacionamento mais saudável entre eles. Aqui, por exemplo, um exemplo, tá? 10 anos, a data, comportamento. Então, os dias da semana aqui, manter o quarto arrumado, comer toda a salada no almoço, participar adequadamente das atividades propostas pela professora, né, na escola, ser educado com os colegas, realizar os deveres até às 15 horas, escovar os dentes após as refeições. Então, aqui a gente percebe o 1 quando cumpriu e o 0 quando não cumpriu, ok? Então, a questão da salada é uma dificuldade, né? Participar das atividades em terça e quarta desta semana foi complicado, não aconteceu, né? Educado com os colegas se manteve somente na quinta, que não foi possível. E por aí vai, né? E aí, por exemplo, prêmio da semana, ir ao aniversário do Rafinha na Lan House do tio Geraldo. Então, são formas de ir tendo esse contrato com a criança. Esse concreto aqui parece que não, mas é muito importante esse concreto, né? A criança está vendo, há uma contratualidade, isso é feito em parceria, em acordo com ela, tá?
ela sabe o que vai ter que fazer, ela só não sabe se vai dar certo. Então, iniciou a segunda, ela já sabe os itens para que ela tenha no final de semana aquele prêmio, tá? Então, são formas o quê? De tentar ir aproximando dessa criança para ela perceber que ela pode ceder, que o outro também vai poder ceder, que ela não precisa para isso a todo momento desafiar, a todo momento se sentir, demonstrar-se enraivecida, ficar enraivecida, intolerante, para mostrar que é importante, que ela tem muito mais a ganhar tentando aprender a ser de uma outra forma, e que é possível isso, e que ela sim é amada, ela é assim, tem o seu valor, e aí a gente vai resgatando essa autoestima, ok? Bom, pessoal, aqui tem possibilidades de recompensa, isso é feito em conjunto com os pais, com a criança, né? E vai precisar ter uma certa pontuação, né? Então, conforme a pontuação, a criança sabe que tem. Uma vez que não cumpre ou não atingiu, ela sabe que não atingiu. Ela verá lá, fica no quarto, inclusive, que ela não atingiu. E o contrato com os pais, isso é super importante, até para a criança ver, né? E ele assinar, então eu, pai, né? Eu, Marcelo, concordo manter meu quarto arrumado, né? Bem completinho, de uma forma simplificada, mas isso tem um endereçamento, isso é muito interessante, né? Livros na estante, brinquedos guardados no armário, e aí os pais, né, falando que permitem que o Marcelo brinque, né, no computador até esse tal horário, né? Caso o Marcelo não cumpra a sua obrigação, ele estará proibido de brincar no computador até que ele cumpra o que foi combinado. Tá? E aí eles assinam e isso a gente vai fazendo de tempos em tempos para retroalimentando essa contratualidade. Espero que vocês tenham gostado, né? Acho super importante destacar para que a gente consiga ir fazendo esse trabalho, para que essa criança vá substituindo aquilo que é agressividade, negatividade, hostilidade, em realmente autoestima, senso de reconhecimento, né? Valor por si e valor pelo outro. Então, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, né? Deixe seus comentários, isso é super bem-vindo. E um grande abraço a todos. Até a próxima.